Imagine a dor de um filho ao perceber que o seu pai ou a sua mãe não lhe reconhece mais. A dor de um esposo, de uma esposa, ao perceber que o seu cônjuge, aquele que está junto há 50 anos, não sabe mais quem ele é ou ela é. Imagine a dor de um familiar ao perceber que o idoso não se reconhece mais quando olha no espelho. Essa é a evolução das doenças neurodegenerativas, como o nome já disse, né? Degeneração do neurológico. Cada doença tem a sua fisiopatologia, contudo, todas elas acabam por destruir o córtex cerebral, o hipocampo, trabalhando e mexendo com as memórias das mais recentes para as mais antigas, gerando sofrimento. Eu costumo dizer que o mal de Alzheimer, por exemplo, ele é a involução do ser humano no seu processo evolutivo enquanto pessoa. Nós nascemos e quando nascemos, a única coisa que nós sabemos fazer é o ato de sucção, sugar o seio da nossa mãe. Tudo mais nós vamos aprendendo, não é? Pouco tempo depois, a pessoa aprende a andar, a se comunicar, né, a falar, e ela vai evoluindo, vai entendendo, aprende a tocar um instrumento musical, entra na escola, vai evoluindo do ponto de vista cognitivo, vai evoluindo do ponto de vista emocional e comportamental. E aí ela trabalha, ela constitui uma família, e quando ela descobre a doença neurodegenerativa, tudo aquilo que levou-se décadas para que fosse construído, alguns doentes de forma mais rápida, outros de forma mais lenta, mas isso vai sendo destruído, minado, de forma constante e involutiva. A pessoa, ela vai perdendo memória, ela vai perdendo as suas capacidades de movimentação, chega a um ponto que ela não consegue mais deambular, não consegue mais andar, ela fica acamada e ela vai esquecendo das pessoas, chega um ponto que ela não consegue mais falar, não é? E até que chega o último. Quem conhece um paciente com mal de Alzheimer no final, que chegou ao final de uma vida, que de repente não morreu por uma infecção ou uma outra doença oportunista, é incrível ver que o paciente ele morre em posição fetal, em cima de uma cama, e por incrível que pareça, se você colocar algo perto da boca dele, ele suga, como ele fazia no momento em que ele nasceu. Então é quase que uma total involução do processo evolutivo. A pessoa desaprendeu tudo que ela aprendeu ao longo de décadas e ela voltou em posição fetal em cima da cama com a única coisa que ela sabia fazer ao nascer, que é justamente sugar, como se ela quisesse voltar para o ventre materno, para o útero da sua mãe. Galera, eu estou passando por isso, infelizmente. Meu pai tem uma doença demencial e é incrível perceber, por exemplo,
o que a doença está fazendo até mesmo com o seu comportamento. Meu pai sempre foi uma pessoa extremamente calma, Nunca vi meu pai dizer um palavrão na vida inteira. Nunca vi meu pai erguer a voz para discutir, jamais. E agora ele, por qualquer coisa, ele se mostra sem paciência, por muitas vezes até grosseiro, inclusive com a minha mãe, coisa que nunca aconteceu durante a vida. Mas a doença, ela é sofrível para o paciente e gera ainda mais sofrimento para a família. Meu filho, João, de 13 anos, esses dias eu o peguei chorando na casa do meu pai. Fomos visitá-lo e, por algum motivo, o meu pai não o reconheceu logo de chegada. E o João, que é bastante sensível a isso, estava num cômodo separado, chorando. E aí eu conversei com ele e tive a obrigação de dizer para ele que, infelizmente, a doença, ela não retrocede, ela sempre vai em frente e ela é dilaceradora. Ela vai comprometendo o córtex cerebral, a massa cinzenta, e infelizmente o paciente só piora. Essa que é a grande verdade. A medicina vem com algumas descobertas, algumas drogas para retardar o processo de evolução, mas não existe ainda algo que possa ser usado a palavra cura. Infelizmente, isso não pode, é algo que não pode ser, um termo que não pode ser usado, não é? Quanto a como evitar tais doenças, é outra coisa que nós não conseguimos ainda perceber o que é que nós podemos fazer ao longo dos nossos 30, 40, 50 anos para que a gente não seja mais um paciente de doença neurodegenerativa quando tivermos aí os nossos 70, 80 anos de idade, não é? O que eu digo e que não sai da minha cabeça, o meu pai não é Alzheimer, é uma doença meio que atípica e tal, mas de origem vascular, né? Eu não tiro da minha cabeça o fato, por exemplo, do meu pai ter parado de trabalhar aos 53 anos de idade. Ele era e sempre foi uma pessoa muito ativa, só que com 53 anos de idade ele parou de trabalhar e quando ele parou de trabalhar ele simplesmente não fez mais nada. Mais nada. Ele parou totalmente. Levantava às 9 da manhã, tomava café, almoçava meio-dia, 1h da tarde, dormia até 3 horas da tarde, levantava, sentava de novo, assistia o jornal e nada mais. Não assumiu nenhum compromisso. O cérebro dele trabalhava quase que no piloto automático. 20 anos depois, ao meu ver, isso é a minha conclusão, 20 anos depois, a conta chegou para ele. Infelizmente, a conta chegou para ele. E eu penso isso porque, galera, isso é importante da gente pensar. Cada órgão, cada sistema do nosso corpo é de acordo com o uso que nós damos a ele, não é? Quem aqui, por exemplo, já teve que engessar um membro e ficou aí 20, 30 dias com esse braço ou essa perna engessada, sabe que ao retirar esse gesso, você
percebeu que aquele membro, aquele braço, ele estava meio bobo. Ficou dias para que voltasse o movimento, ele estava descoordenado, como se ele realmente estava meio desconectado do restante do corpo. Agora imagina um cérebro que trabalhava arduamente e de um dia para o outro simplesmente foi retirado dele toda a função. Então eu analiso, eu penso, essa é a minha opinião, que o meu pai, infelizmente, dentre outras coisas, mas uma das coisas que está lhe comprometendo é justamente isso. Tanto é que isso mudou a minha projeção de futuro. Como o meu pai, eu tinha esse desejo de repente chegar um determinado momento da minha vida e parar de trabalhar. Hoje não penso mais assim. Hoje eu desejo continuar ativo, ter função, trabalhar, estudar, buscar conhecimento, se Deus quiser até eu morrer. Porque isso faz com que o nosso cérebro se mantenha ativo. Basta olharmos, por exemplo, a diferença. Pegue duas pessoas de 65 anos de idade. Uma que nunca teve atividade física e uma outra pessoa com 65 anos de idade que pelo menos há 20 vem tendo uma atividade física diária. A diferença é notória. A diferença é muito grande. Por isso que nós precisamos começar, e o ouvido mais perto da minha boca é o meu, né? Nós precisamos começar a fazer uma atividade física, nem que seja na casa dos 40 anos, para que aos 70 a gente continue conseguindo subir e descer uma escada. É assim que nós devemos pensar. O nosso corpo, ele é de acordo com o uso que nós damos a ele. Se nós damos um uso ativo, ele se mantém ativo. Se nós deixamos ele na inércia, ele se comporta do mesmo jeito. Para que um cérebro vai se manter realmente ativo, bravo, ligeiro, se você não usa mais, se ele não vê mais essa necessidade? Temos que pensar dessa forma e temos que projetar um futuro que seja mais ativo, que seja de fato, enfim, que tenha função e ação sempre, beleza? Forte abraço e, como eu digo, vamos acabar com tudo, galera. E sempre ativo, sempre avante, sempre em frente, beleza? Até mais!